Propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E eles disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: quer, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, eles lhe disse: não, para que ao colher o joio não arranque também o trigo com ele. Deixa crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa dirás aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-os em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Quando Jesus contou essa parábola? Jesus contou essa parábola no dia em que saiu da casa e se assentou à beira do mar da Galileia. Então uma grande multidão se reuniu perto dele, e ele entrou num barco e a multidão ficou em pé na praia escutando os seus ensinamentos. E qual o significado dessa parábola? Jesus explica que o significado dessa parábola, ele diz que aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem, e portanto é ele mesmo. O campo é o mundo, as sementes são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo, e a ceifa é a consumação dos séculos, e os ceifeiros são os anjos. O grande significado dessa parábola ensina sobre a realidade existencial entre o mal e o bem, mas aponta o fato de que no final o Filho do Homem cuidará através dos anjos em separar os bons dos maus, isso é, os redimidos dos ímpios, os filhos do reino dos filhos do maligno. Os bons entrará na bem-aventurança eterna ao lado de Deus, enquanto os maus serão lançados no lugar onde haverá choros e ranger de dente. Isso é o inferno. É importante saber que, apesar de Jesus ter contado essa parábola a uma grande multidão, a sua explicação foi dada apenas aos discípulos. E como essa parábola se aplica em nossa vida? Satanás, ele se empenha em falsificar a mensagem do Evangelho, de modo que os seus representantes se misturem no meio do verdadeiro povo de Deus. Aquele que professa o falso Evangelho e serve como agente de Satanás e se parece com o trigo, mas na realidade são ervas daninhas. Por mais que o joio cresça no meio do trigo, essa aparente união não será definitiva. Por ocasião do juízo, os filhos de Deus e os filhos do diabo serão permanentemente separados.